O projeto chamado Futurice é uma resposta direta à Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95 retira do orçamento público as condições de existência dos entes públicos. É simples assim. É algo muito grave, porque com a Emenda 95, a rigor, o Estado perde receitas discricionárias para fazer investimentos e desenvolver as universidades, a ciência e tecnologia. Nós estamos vendo agora os cortes no CNPq novamente, enfim, mais cortes, né, no CNPq. E tudo isto envolve uma direção política, é uma espécie de reforma do Estado que está acontecendo, que é uma reforma do Estado que busca reduzir a importância da ciência, da cultura, da produção do conhecimento e da formação humana em nosso país. Então o Futurice, ele busca responder a este problema da falta de financiamento, refuncionalizando as universidades. E é muito importante que todos reflitam sobre isso. A pauta do Futurice não é uma pauta universitária. Não diz respeito à pesquisa e desenvolvimento, eu tentei mostrar isso no pequeno artigo que eu escrevi. Não diz respeito à interação da universidade com setores produtivos, que ela é necessária em muitos setores. É muito importante que a universidade produza conhecimento sobre como produzir fármacos, fazer prospecção de petróleo em água profunda, ou desenvolver agricultura em determinados tipos de solo. Claro que a pesquisa tecnológica é muito importante para a universidade, mas o Futurice não é isto. O Futurice é uma tentativa de reestruturar a educação superior, submetendo as universidades a uma lógica privada por meio de organização social. E pior do que na reforma do Fernando Henrique, que também queria transformar as universidades em OSs, em organizações sociais, a OS que está prevista no Futurice, na realidade, seria uma espécie de OS guarda-chuva, em que o Ministério da Educação monitoraria e teria todas as condições de operar a política, enfim, de ensino, como está escrito no documento, de pesquisa tecnológica, de pesquisa básica. Em suma, a OS passa a ser o cérebro, o coração da universidade, em detrimento de uma prerrogativa da Constituição Federal, que é a autonomia universitária. Portanto, o Futurice, ele é uma medida que, neste âmbito de reforma do Estado, que a Emenda 95 está impondo, avançaria sobre o artigo 207 da Constituição Federal, sem dizer que está mudando o artigo 207. E por isso é tão importante hoje uma reflexão crítica das universidades, uma reflexão que esteja profundamente fundada em fatos, em conhecimentos objetivos. E é muito importante que as comunidades universitárias não caiam na armadilha de que este projeto diz respeito ao aperfeiçoamento da relação da universidade com o setor produtivo. Não é isto. As políticas para fortalecer pesquisa e desenvolvimento são outro tipo de políticas. E, na realidade, nós temos aqui, sim, uma ofensiva contra a autonomia universitária e é muito urgente, necessário que o país dimensione, a sociedade, a cidadania brasileira, dimensione o que significaria hoje universidades desprovidas de autonomia. Na realidade, nós teríamos aqui um desmonte de um patrimônio da nação, que são as universidades federais, são as suas universidades públicas, são os seus institutos federais, todos gravemente ameaçados por uma perspectiva de refuncionalização que transforma as nossas instituições em organizações utilitaristas de baixa complexidade, imbuídas de uma lógica que nada tem a ver com o ethos acadêmico. E no campo da política, no campo da relação de forças, a gente viu a comunidade universitária desde o final do primeiro semestre fazendo uma série de manifestações, inclusive massivas por todo o país, mas que, segundo o debate que você desenvolve, isso não é suficiente, porque é preciso elaborar uma agenda sistemática nos seus termos, né? Isso. Você pode explicar um pouco qual que é essa... Sim, sem dúvida. Eu acho que essa questão é muito importante, ela é muito
ajuda a reflexão da comunidade estudantil, de professores, dos conselhos universitários, dos movimentos sociais, dos sindicatos. A sociedade brasileira respeita, admira e reivindica as suas universidades públicas e os seus institutos federais. E, portanto, quando começam os ataques de retirada de orçamento, de estrangulamento de orçamento, e agora com o Futurice, existe um protagonismo cidadão. As pessoas estão indignadas, estão preocupadas e, portanto, estão indo às ruas explicitar que não é este rumo que nós queremos. Isso é muito bom que esteja acontecendo. É muito emocionante ver os nossos estudantes, professores, enfim, nas ruas. É muito emocionante ver o carinho da população aplaudindo a participação da comunidade universitária e de professores de educação básica em defesa das instituições públicas, da educação pública, mas estamos num contexto de correlação de forças em que existe muita violência, muita intolerância. Nós estamos num momento em que a própria democracia no Brasil está sendo muito golpeada e por tudo isso o protagonismo da cidadania, as mobilizações sociais requerem necessariamente agendas e organização. E eu creio que o que poderia ser mais luminoso, mais promissor neste momento é justamente utilizar essa energia criadora que está nas ruas para que sejamos capazes de construir alguns espaços de confluência, alguns espaços comuns para discutirmos uma agenda que seja simples, que seja objetiva, que seja fruto de um consenso construído previamente, para que as lutas tenham objetividade. Nós temos que dizer o que queremos. E se nós queremos mudar a forma, o Futurice, se nós queremos que o parlamento rejeite o Futurice, nós temos que aproveitar essa oportunidade para dizer como as universidades poderiam ser melhor financiadas. Nós temos que redimensionar a assistência estudantil, não pode ser um decreto, tem que ser lei. E temos que ter orçamento definido em lei. Nós não podemos admitir que as universidades sigam sendo obrigadas a enviar listas tríplices, porque a reitoria de uma universidade não pode ser um ato discricionário de chefe de governo, seja qual for o governo. Não estou me referindo ao governo do Jair, estou me referindo a qualquer governo. A universidade é uma instituição que a Constituição Federal diz que ela tem prerrogativa de autogoverno. Como pode ter autogoverno se a presidência da República pode se miscuir na vontade construída pela comunidade? Então, esta agenda diz respeito não só à universidade, mas também à educação pública. A educação pública também está sob um ataque e uma fragilização muito grande. 48% dos professores não têm contrato de trabalho. Isso não pode ser considerado natural. As crianças estão entrando nas escolas e não estão tendo condições de desenvolver sua imaginação. Tudo isso tem que compor uma pauta sintética, que ganhe o coração, ganhe a razão, as mentes de um grande conjunto da sociedade, porque nesse momento a educação ela é um espaço civilizatório, é um espaço de esperança, é um espaço construtivo, é um espaço de construção, talvez de um novo consenso no país. Somos pessoas de diálogo, nós somos pessoas que gostamos de prosear com toda a gente. Queremos debater com base na razão, com base em argumentos, com base em conhecimentos científicos, enfim. E por tudo isso, esta agenda e esta organização é um imperativo ético por parte dos educadores e nós temos que dar um exemplo sobre isso. Então, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.